Olá, venho novamente hoje para falar sobre a doutrina da divinização de Maria. Tal como eu disse no vídeo anterior, esta doutrina está indissociada com a doutrina da permanente virgindade de Maria. A Igreja Católica, ao longo dos séculos, formalizou a teologia de que o pecado original entrou no mundo através do sexo. Ora, tendo um dos expoentes máximos desta doutrina, que é o Santo Agostinho. Santo Agostinho propriamente não colocou em causa o sexo, uma vez que, antes de Adão e Eva pecarem, eles já tinham sido dado a faculdade de se poder envolver através do sexo e, em consequência disso, crescer e multiplicar a terra. A novidade aqui, naquilo da carga negativa do sexo, que Santo Agostinho teorizou e também acabando por receber acolhimento amplamente favorável dentro da Igreja Católica, é o facto de que a libido não estava, enfim, nos genes, não estava naquilo que podemos dizer o plano inicial de Deus no que toca à sexualidade humana. E Santo Agostinho vai dando conotação muito negativa naquilo que podemos dizer a libido. Só para terem a ideia, a libido é aquilo que Freud, na sua psicanálise, apelidava de pulsação sexual. Mas essa expressão, pulsação sexual, na teologia católica, tem uma conotação muito negativa, que é a luxúria. Em determinados casos, podemos dizer desejos incontrolados. Aliás, Santo Agostinho vai mostrar que é um desejo de tal maneira descontrolado que acaba por dominar o próprio homem, o comportamento do homem. Razão pela qual ele precisa ser controlado. Mas para ele ser controlado, há outra faculdade exterior, neste caso, de Deus, que pode ajudar o homem a regulamentá-lo e a dominar e a controlar muito bem. Pronto. Ou seja, há aqui uma carga muito negativa no que toca à libido, que ele vai considerar que são paixões descontroladas, paixões desgovernadas, paixões que levam o homem a cometer determinadas ou a ter determinados comportamentos estes que ele evidencia como sendo animalescos. E esta teologia está aqui nesta grande obra que é a Cidade de Deus, que julgo quem me está a ouvir já deve ouvir falar desta obra de Santo Agostinho. E desde logo aqui ele vai evidenciando, e vou passar a ler parte desta doutrina. Ele diz assim: é que de facto foi depois do pecado que esta paixão nasceu. Foi depois do pecado que a natureza, sem perder o pudor, mas perdendo o poder que o corpo obedecia em todas as suas partes, e sentiu e lhe prestou atenção dele e se envergonhou e se tapou. Mas a bênção das núpcias para que os casados crescessem e se multiplicassem e enchessem a terra foi mantida mesmo nos delinquentes. Todavia foi concedida antes de delinquirem, para que se ficassem a saber que a procriação dos filhos pertencia à glória do casamento e não ao castigo do pecado. Mas agora os homens, ignorando certamente a felicidade que existiu no paraíso, julgam que só puderam gerar-se filhos mediante aquilo que agora experimentam, isto é, mediante a concupiscência de que, como notamos, a própria honestidade do casamento se envergonha. E depois, logo mais a seguinte, ele vai, enfim, considerando que na ordem natural a alma sobrepõe-se ao corpo. Todavia a alma tem mais fácil domínio sobre o corpo do que sobre a si própria. Todavia esta paixão libidinosa de que agora estamos a tratar excita e vergonha tanto mais quanto mais o espírito. Nem se mostra capaz de a si próprio se dominar eficazmente para se não deixar deleitar inteiramente nessa paixão. Nem sobre o corpo tem pleno domínio para que seja precisamente a vontade e não a paixão a excitar as regiões vergonhosas. Se assim fosse, já não seriam vergonhosas. O que agora é vergonhoso para a alma é a resistência que lhe opõe o corpo e que, por sua natureza inferior, lhe está submetido. Ou seja, nós vemos aqui toda esta construção doutrinária de Santo Agostinho. Não é propriamente que ele coloque em causa o sexo, mas sim a componente do sexo que é a libido. E nós perguntamos, então, se não existisse libido no início da criação, o que é que seria, como é que haveria a relação sexual? Porque nós sabemos que através deste libido que há um despertamento para a sexualidade, que há um desejo, que há uma vontade para fazer sexo.
Ora, se não existe este componente de líbido, aliás, nomeadamente as pessoas que são frígidas, que são pessoas que não têm atração sexual ou que não têm desejo sexual, são pessoas, enfim, que estão ausentadas, ou pelo menos não têm essa pulsação, usando a expressão de Freud, pulsação sexual para poderem desencadear o próprio ato sexual. A pergunta que se coloca aqui, se não existisse este líbido, como é que haveria relação sexual? Porque para haver relação sexual tem que haver um desejo. E este desejo é a líbido que podemos considerar. Naturalmente tem que haver fronteira aqui, porque a própria Bíblia Sagrada também, não vamos fazer uma interpretação daquilo que podemos considerar a luxúria. A luxúria é pecado. Tudo que são desejos descontrolados é censurado do ponto de vista bíblico. Logo, aqui não é o conceito de luxúria que eu estou a falar, nem do conceito de concupiscências, mas sim aquilo que podemos dizer o despertamento sexual para poder desencadear este ato. Logo, isto tudo para dizer o quê? Uma vez que a Igreja tem esse entendimento de que é através do sexo que entrou o pecado no mundo, e Maria, como ela é entendida como sendo virgem para toda a vida e também sendo a mãe de Deus, que não herdou o pecado original, naturalmente a Igreja Católica faz aqui uma construção para poder ilibá-la do conceito do pecado original. Aliás, isto tudo está disciplinado nos documentos oficiais da Igreja, que depois vou passar a ler parte destes certos, está contemplado nos documentos oficiais da Igreja, mas sobretudo no Concílio Vaticano II, que é um dos documentos atualmente mais importantes que a Igreja Católica tem. Ou seja, nós vemos aqui um caráter muito negativo no que toca o sexo e a sexualidade. Aliás, a Igreja Católica vai indo ao ponto de construir mais uma outra doutrina no sentido de associar o sexo à procriação. Até aqui não é nada de mal, uma coisa até que eu subscrevo na íntegra. Uma vez que a Igreja entende que quando a pessoa vai fazer o sexo, não pode fechar a ideia de vida, de poder nascer a vida. É verdade que também, em relação a isto, há algumas distorções, sobretudo no meio evangélico protestante, que dizem que a Igreja só pensa, a sexualidade pela procriação. Mas não é propriamente isso. Quer dizer, eles não afastam procriação. Não é que eles não admitem que a pessoa pode usufruir da sexualidade, mas mesmo neste processo de usufruir da sexualidade, não pode fechar caminho para poder haver vida, se é assim a vontade de Deus. Ora, perante tudo isto, esta é a razão pela qual a Igreja Católica censura o uso de métodos contraceptivos entre os casais, mesmo aqueles que são legitimados para fazer sexo no âmbito matrimonial, eles censuram o uso de métodos contraceptivos, porque entendem que isso aqui há um bloqueio, há um fechamento de poder surgir vida naquele ato que a pessoa vai praticar. Ou seja, a pessoa vai vivendo a sexualidade, mas não pode condicionar a soberana vontade de Deus, se Deus assim quiser que surja vida mediante aquele ato sexual. Esta é a razão pela qual há uma censura em relação aos métodos contraceptivos, etc, etc. Não vou agora pormenorizar sobre isto se calhar poderá ser o objeto de um outro debate ou de um outro vídeo, mas cingindo-se a essa linha de demonstrar que é por esta questão carga negativa que o sexo tem, e Santo Agostinho vai usar regiões vergonhosas, falando de genitálias, os nossos órgãos sexuais, como sendo partes vergonhosas, e tanto que são partes vergonhosas que nós, fazemos questão também de tapá-las, etc, etc. Pronto. Tudo isto vai receber um amplo acolhimento na doutrina da Igreja Católica, e para ilibar Maria de ser, por exemplo, de herdar o vírus, porque esse vírus do pecado original, usando essa expressão do vírus, só se obtém mediante o sexo, mediante a concepção, como nós, viemos ao mundo, mas também mediante o ato de agasalamento. Pronto. E isto tudo, a Igreja Católica, para
enfim, poupar Maria para considerar que Maria é Mãe de Deus, que faz parte da co-herdeira, co-redentora e a Santíssima Mãe de Deus. Enfim, constrói aqui essa teologia para poder ilibá-la da envolvência sexual e muito menos da herança do vírus do pecado original. E isto está muito claramente aqui neste documento oficial que eu estava a mencionar, o Concílio Ecumênico do Vaticano II. Desde logo, vou ler só parte de excerto deste documento, diz claramente que a Virgem Maria, que na anunciação do anjo recebeu o Verbo no coração e no seio e deu ao mundo a vida, é reconhecida e honrada como verdadeira Mãe de Deus Redentor, remida de um modo mais sublime em atenção aos méritos do seu Filho e unida a ele por um vínculo estreito e indissolúvel. Foi enriquecida com a excelsa missão e dignidade de Mãe de Deus, Filho, e por isso, filha predileta do Pai e templo do Espírito Santo, e por este insígnio dom da graça, leva vantagem a todas as demais criaturas do céu e da terra. Está, porém, associada à descendência de Adão e todos os homens necessitados da salvação. Melhor, é verdadeiramente Mãe dos membros de Cristo. Ou seja, há aqui essa teologia, essa doutrina que está aqui contida no Concílio Vaticano II. E mais adiante, este mesmo documento oficial da Igreja vai dizer, finalmente, a Virgem Imaculada, preservada imune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrena, foi elevada ao céu em corpo e alma e exaltada por Deus como rainha para assim se conformar mais plenamente com o seu Filho, Senhor dos Senhores e vencedor do pecado e da morte. Pronto. Está assim expressa a doutrina da divinização de Maria. E isto, de uma forma muito mais clara e evidente, nós vamos vê-la naquilo que podemos considerar a Ave Maria. Porque eles dizem lá a oração, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na nossa morte. Amém. Ou seja, aqui, essa parte que eu acabei de ler, da Ave Maria, é um acréscimo à passagem de Lucas 1:28, quando o anjo saudou Maria. O que está lá escrito diz só apenas, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Acabou-se. Aquela outra parte, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, isso tudo são acréscimos que a Igreja Católica faz para poder reforçar a ideia de que Maria merece a veneração, merece a adoração, merece o louvor. Ela é Mãe de Deus, não Mãe de Jesus Cristo encarnado. Pronto. Está aqui expressa essa teologia que eu estou aqui a refutar, porque tem grandes implicações naquilo que podemos dizer a estrutura da fé que nós seguimos, que nós abraçamos. Mas também não é de admirar, porque a Igreja Católica sempre, enfim, enveredou por estes caminhos de heresia. Desde logo, muitas outras teologias que nós temos, a questão, por exemplo, do celibato, a oposição completa do divórcio, mesmo em caso de adultério, e também o liberalismo e o racionalismo teológico, o culto mariano, enfim, e todas as outras, doutrinas que não têm qualquer tipo de suporte bíblico. Isto tudo para dizer que são segmentos, ou são doutrinas, que são doutrinas ardilosas e que acabam por influenciar milhões de fiéis católicos ao longo dos séculos. Por isso, tomo esta iniciativa de denunciar isto, de mostrar que Maria, ela não foi virgem para toda a vida, foi virgem depois de nascer o Senhor Jesus Cristo, antes de nascer o Senhor Jesus Cristo, mas depois ela, entretanto, viveu maritalmente e, em consequência disso, teve filhos e filhas, tal como eu já demonstrei no vídeo anterior. E também dizer que Maria, ela é pecadora, tal como todos os seres humanos. Aliás, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Ora, é nessa lógica que a Maria tem que ser entendida. Não deve merecer a nossa adoração, porque só a Deus que devemos adorar e mais ninguém. Somente Deus adorarás e só a Ele servirás. Agora, temos que reconhecer o papel nobre e importante que Maria teve no processo da salvação. E Maria é uma grande heroína que nós, todos os cristãos, são chamados a seguir o seu exemplo de obediência e testemunho de fé. Nada mais que extravasa este raio de compreensão, este domínio. Porque
só pena de pormos também em causa a grande doutrina que só Deus merece louvor e adoração. É somente através de Jesus Cristo que devemos pedir a Deus, através do Senhor Jesus Cristo, que merecemos, que beneficiamos da graça salvífica. Não de Maria, não de qualquer outra criatura, tal como a Igreja Católica faz questão de mostrar que Maria é mãe de Deus. Maria não é mãe de Deus. Maria é meramente mãe de Jesus Cristo encarnado. Jesus Cristo que viveu neste mundo. Porque Jesus Cristo já existia na eternidade. Ora, Maria não existia na eternidade. Maria foi fruto de geração de Adão e que todos nós também fazemos parte e que depois também mereceu a graça através da encarnação do Senhor Jesus Cristo e beneficiou da salvação. Ora, é nisto que nós temos que compreender, sem prejuízo daquilo que podemos considerar que ela é uma verdadeira heroína, é um exemplo de fé para todos os crentes, para todos aqueles que professam a fé bíblica, a fé cristã. Temos a Maria como sendo modelo e exemplo a seguir. Mas nada mais do que isso, nada mais que possa extravasar o ponto de venerá-la, de adorá-la e de prestá-la louvor, porque só a Deus o louvor pertence. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até a próxima ocasião.